Bom dia, ouvintes da Rádio Tio Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre ressignificando as crises da vida, dando uma significação positiva aos problemas. Ressignificar não é um verbo muito comum, talvez porque não estejamos acostumados a praticar essa ação. A maioria das pessoas considera que os acontecimentos de sua vida são imutáveis. Isso pode não ser problema, se forem acontecimentos positivos. Mas se forem negativos, será que é preciso carregar sua carga de negatividade pela vida fora? Claro que não. Podemos ressignificá-los, ou seja, dar-lhes um significado positivo e transformá-los em aliados do nosso crescimento. Bom, vamos falar um pouquinho agora como lidar com crises, dificuldades e problemas. As 5 situações críticas a que me refiro são problemas financeiros, doença do corpo ou da mente, problemas de relacionamento com mãe, pai, marido, filho, colegas de trabalho, amigos, conflitos internos, problemas da gente com a gente mesmo, problemas pessoais como medo, vergonha, inseguranças, algumas pessoas dificuldade em administrar raiva e outras. Perda de pessoas queridas através da morte ou de separação. Esses 5 tipos de problemas acontecendo com a gente ou com pessoas próximas vão estar gerando sofrimento, pois o sofrimento das pessoas próximas também nos afeta. Nunca devemos nos esquecer de que é possível tirar proveito de todas as situações, até mesmo das crises. Em japonês, a palavra crise também significa oportunidade. Em português não é muito diferente. Se tirarmos o S de crise, teremos crie, que é uma palavra repleta de significação positiva. Disso se conclui que toda crise pode e deve ser absorvida e transformada de forma positiva e nos trazer ensinamentos e transformações internas gratificantes. Resta-nos aprender a fazer isso. Bom, vamos lá. As missões da vida. Para a educação em valores humanos, na vida, todos nós temos 2 tipos de missão, que é a missão interna e a missão externa. Podemos e devemos ampliar ainda mais a noção de missão interna e missão externa, imaginando-as divididas em 8 áreas de nossa vida. Missão interna constitui o que é essencial em nossa vida e baseia-se na quantidade de virtudes que desenvolvemos, determinando quem somos. Seu cumprimento é apoiado pela seguinte área da vida, que é a área da espiritualidade. Missão externa. Aqui vai constituir, essa área constitui o que é importante. Seu cumprimento é apoiado pelas seguintes áreas da vida: saúde, família, relacionamento amoroso, amigos, trabalho ou estudo, lazer e o altruísmo social, que é algum trabalho voluntário que você faça. Devemos ter em mente que crises, problemas ou dificuldades podem surgir em qualquer uma dessas áreas da vida. E se pensarmos no que já foi dito, que crises são oportunidades de crescimento, entenderemos mais facilmente sua contribuição no cumprimento das missões interna e externa. Das 8 áreas da vida relacionadas, aquela com a qual temos menos familiaridade é o altruísmo social, que é aquilo que fazemos para melhorar o mundo. A missão interna ajuda-nos a encarar uma situação difícil como uma oportunidade de crescimento espiritual, ou seja, de desenvolvimento interno. Para que a missão interna possa se realizar, precisamos deixar de procurar o porquê e passar a perguntar para que estamos passando por isso. Para que isso está acontecendo? Desse modo, a resposta que encontrarmos colocará necessariamente nosso foco no aprendizado e não no sofrimento. A mudança de foco nos permite perceber e compreender a utilidade da crise, e assim nos fortalecemos e ficamos tranquilos, mesmo enfrentando dificuldades. Se não mudarmos o modo como vemos as situações difíceis pelas quais passamos, ficaremos focados apenas no sofrimento, não sentiremos a paz que vem da tranquilidade e assim perderemos a chance de aprender muita coisa e de nos transformar em pessoas melhores. Para facilitar esse processo, algumas perguntas podem e devem ser feitas no momento em que nos prepararmos para enfrentar uma crise, uma dificuldade ou um problema. Essas perguntas nos ajudam a extrair o máximo proveito e aprendizado da situação. Essas perguntas são: o que eu posso aprender com isso tudo? Que virtude me falta para conseguir superar essa situação? Que atitude diferente eu poderia ter para conseguir superar essa situação? Que virtude, se eu tivesse, me ajudaria a superar essa situação? Que virtude essa dificuldade está me possibilitando exercitar e desenvolver? Que virtude estou desenvolvendo ao passar por essa situação? Em que pessoa que a vida quer que eu me transforme ao passar por essa situação? O que a vida quer que eu aprenda ao passar por essa situação?
Vamos falar um pouquinho agora sobre superar problemas. Superar uma situação significa absorver seu aprendizado e abdicar do sofrimento apresentado por ela. Por isso, encare as crises como uma professora, que só o deixará seguir adiante quando você tiver conseguido aprender o fundamental a ser aprendido. Caso contrário, ficará retido, congelado, preso a uma situação. Ou seja, só podemos passar para o novo aprendizado quando, enfim, tivermos aprendido tudo o que uma situação crítica tiver para nos ensinar e tivermos modificado em nós tudo o que precisa ser modificado. Assim como quem tem um bom condicionamento físico consegue correr tantos quilômetros com mais facilidade do que quem não tem, a pessoa que tem um bom condicionamento espiritual é capaz de enfrentar crises mais facilmente do que quem está, digamos assim, espiritualmente destreinada. Nesse ponto, é bom lembrar que, da mesma forma que o músculo se fortalece quando exercitado adequadamente, nossas virtudes também se fortalecem ao serem exercitadas na superação de uma crise. Com isso, ficamos mais fortes espiritualmente e nos aproximamos da realização do sentido da vida, que nos diz respeito à nossa missão interna. Eu vou agora contar uma metáfora que vai explicar melhor isso que eu acabei de falar. O terceiro leão. Era uma vez 3 leões que estavam discutindo sobre quem seria o rei. Afinal, só poderia haver um. No meio da discussão, tiveram a seguinte ideia: o leão que conseguisse subir completamente a altíssima montanha que ficava a leste seria coroado rei. Todos concordaram e os 3 leões tentaram subir a montanha, mas nenhum deles conseguiu. Isso gerou uma nova discussão: quem seria coroado rei, se nenhum conseguira cumprir o desafio? Uma águia que voava ali por perto ouviu a discussão e disse: vocês estão tentando resolver quem será o novo rei? Eles disseram que sim, e ela prosseguiu: eu estava lá no alto da montanha que vocês tentaram subir e escutei o que cada um disse quando estava quase chegando lá. Apesar de nenhum ter conseguido chegar ao topo, eu sei, pelo que escutei, quem deve ser coroado. Então conte-nos o que a senhora ouviu, disseram os leões. O primeiro leão, quando estava quase chegando lá em cima, apesar de não ter chegado, disse: montanha, você me venceu. O segundo, quando estava quase lá em cima, apesar de não ter chegado, também disse: montanha, você me venceu. O terceiro leão, quando estava quase chegando, apesar de não ter chegado, disse: montanha, você me venceu, mas apenas por enquanto, porque montanha não cresce. Eu sou um leão, minha força aumenta a cada dia, ainda consigo superar você. E desceu. Portanto, o terceiro leão deve ser o rei, afinal ele sabe como encarar uma dificuldade, ele encara como desafio. Todos concordaram com a águia, e o terceiro leão foi coroado rei. A cada dia ele foi se fortalecendo, desenvolvendo suas virtudes e aprendendo, até que chegou o dia em que ele conseguiu subir a montanha toda, e depois dessa, todas as outras se tornaram fáceis, não porque eram menores, mas porque ele estava mais forte. Ensinamento. Quanto mais nos fortalecemos na crise, nos desafios, mais forte nos tornamos e mais fácil nos será superar outras dificuldades. Essa história é um exemplo de como se deve encarar uma crise. Em geral, queremos sempre diminuir a montanha, o problema que nos aflige. E se tivermos meios para isso, devemos fazê-lo. Mas, independentemente disso, nosso esforço deve ser no sentido de nos fortalecermos e nos capacitarmos a escalar a montanha toda. Ou seja, superá-la. Só assim deixaremos de sofrer. Diminuir a adversidade nem sempre está ao nosso alcance, mas o nosso fortalecimento, a aquisição de meios para lidar melhor com uma situação crítica, isso sempre podemos fazer. Basta estar atento à virtude necessária para enfrentar o desafio. Geralmente trata-se de uma virtude que nos falta, ou que ainda é muito fraca em nós, e desenvolvê-la. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre enxergando oportunidades. Problemas nas 7 áreas da vida relacionadas à missão externa devem ser encarados como oportunidades também de criar virtudes na área da espiritualidade, que é o nosso desenvolvimento interno, que compreende a nossa missão interna. Um exemplo disso são as violetas. Elas tiram nutrientes de excrementos de porcos. Ficam fortes, viçosas e dão lindas flores. Se imaginarmos que a flor é a virtude da planta e os excrementos são os problemas, constataremos que elas criam virtudes a partir de problemas.
Quando não conseguimos extrair a flor da oportunidade das situações difíceis que nos acometem, estamos desperdiçando um precioso fertilizante de virtudes. Certamente não conseguiremos aproveitar todas as oportunidades que nos surgem disfarçadas de problemas, mas é preciso estar sempre atento, é preciso mirar na lua para acertar nas estrelas. O apóstolo Paulo, que tinha a perfeição como alvo, disse: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o poder da escolha. Nós temos poder de escolha. Toda situação crítica que atravessamos nos dá a oportunidade de exercer esse poder, pois sempre podemos escolher entre sofrer e aprender. A opção pelo sofrimento não nos acrescenta nada, ao contrário, tira nossa força. Sempre que escolhemos sofrer com um problema, ficamos enfraquecidos. Por outro lado, a opção pelo aprendizado nos fortalece. Ao fazer essa escolha, nos dispomos a aprender o que tiver de ser aprendido, a desenvolver a virtude que tiver de ser desenvolvida, a mudar o que tiver de ser mudado. E com isso nos tornamos aptos a cumprir nossa missão interna com maestria. Já que o problema na nossa vida é inevitável, então vamos aprender a fazer algo de útil com ele. Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por ele é opcional. Bom, gente, para terminar, eu vou contar aqui para vocês a metáfora do milho de pipoca. Milho de pipoca. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, perder o pai, perder a mãe, ficar doente, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste, ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Rubens Alves. Ensinamento. Na vida, ou escolhemos ser pipoca, focando o aprendizado latente em toda crise e a transformação necessária, ou escolhemos sofrer e sair da crise como piruá, desperdiçando a oportunidade de mudança, de transformação interna, de cumprimento de nossa missão. O que você tem escolhido na vida? Ser pipoca ou piruá? E o que vai escolher de agora em diante? Bom, gente, vou ficando por aqui e até semana que vem. Lembrando a todos que o programa Manual de Vida está disponível no site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Até semana que vem. Tchau!